Uma viagem à Croácia pode ser visualmente deslumbrante, principalmente para aqueles que gostam de adrenalina, aventura e alpinismo. Repleto de paisagens belíssimas, o local é perfeito para um passeio com os amigos e uma tentativa de reconquistar a ex-namorada entre os vales verdes e pedras brilhantes. Também pode ser o lugar ideal para uma produção de suspense, repleta de perigos e armadilhas, com a cereja do bolo representada por um montanhês assassino à espreita de viajantes. Talvez seja essa a inspiração do diretor Abel Ferry, em parceria dos roteiristas Johan Bernard e Louis Paul Desanges, com o thriller de Sobrevivência Vertigem, uma produção francesa bem divertida e curiosa. Um grupo de amigos pretende fazer uma escalada numa cadeia de montanhas, cujo percurso foi fechado para reparos. Sob o comando do experiente Fred e de sua namorada Karine, o grupo, composto pelos amigos Chloe, seu medroso parceiro Loïc e seu ex-Guillaume, inicia um passeio pelas rochas inclinadas, enfrentando situações complicadas como uma gigantesca ponte presa por cordas e alguns espaços sem o apoio necessário para a condução. Loïc está ali para cuidar da namorada e evitar os flertes de Guillaume, embora não seja acostumado a lidar com alturas, o que ocasiona algumas cenas de tensão no primeiro e melhor ato. Explorar as montanhas já seria suficiente para mexer com a adrenalina do grupo, mas Vertigem ainda reserva uma segunda parte ao estilo Pânico na Floresta. Depois que Fred prende a perna numa armadilha de urso e desaparece, os demais iniciam uma busca pela mata selvagem e são caçados por um vilão selvagem com direito a sequestro em sua morada e perseguição. E é exatamente nesta mudança narrativa que surgem os defeitos do longa. Ao tentar inovar, Ferry despeja uma série de clichês do gênero e desperdiça a construção dos personagens, invertendo até os papéis estabelecidos. Teria sido muito melhor se a trama se mantivesse apenas na exploração e aventura dos jovens, como a tensão desenvolvida na primeira meia hora. Também se torna desnecessária a subtrama relacionada a uma perda de Chloe. A garota consegue criar um vínculo entre o passado e o confronto com o inimigo, o que soa como uma justificativa extremamente artificial para a sua falta de coragem. No entanto, é digno de aplausos o final com toques pessimistas, além do letreiro que traz informações que colocam a produção na categoria baseado em eventos reais. Calculando os erros e acertos, Vertigem ainda consegue uma boa recomendação pela direção correta, pelos efeitos especiais, que deixam a impressão de que os personagens estavam mesmo naquela situação, pela dinâmica do elenco escolhido e principalmente pelas locações convidativas. Vamos lá para mais uma pequena sinopse. Os jovens adultos Fred, Nicolas Giraud, sua namorada Karine e seus amigos Chloé, Fanny Valette, uma enfermeira lutando contra a culpa após matar acidentalmente um jovem paciente, Guillaume, Raphael Lenglet, que nutre sentimentos por Chloé, e Loïc, Johan Liberot, o namorado impopular de Chloé, viajam para a Croácia para escalar e fazer trilhas. Eles encontram o ponto de partida fechado com pedras, mas o experiente alpinista Fred convence os outros, incluindo o namorado de Chloé, Loïc, a cruzar a trilha. O inexperiente Loïc fica constantemente paralisado de medo, muitas vezes precisando do incentivo de Chloé para continuar. À medida que sua jornada avança, eles percebem que a trilha é mais perigosa do que pensavam. Uma ponte de corda instável desaba após a travessia, quase matando Karine. Com a ponte destruída, o grupo percebe que não pode voltar atrás, e Fred, sentindo-se culpado após persuadir o grupo a caminhar por uma trilha fechada, diz que eles precisam chegar ao fim o mais rápido possível. Fred sobe na frente com Karine enquanto o resto do grupo fica pendurado em um penhasco, mas é ferido em uma armadilha para ursos. Enquanto Karine tenta arrancar a armadilha de sua perna,
O resto do grupo luta, enquanto Loic, com vertigem, não consegue segurar a corda. Loic ignora o conselho de Guillaume, ciumento e hostil por causa dos sentimentos óbvios deste último por Chloé. O apoio de Loic falha e ele cai, trazendo Guillaume preso com ele, e os dois são suspensos enquanto Chloé olha horrorizada. Enquanto isso, Fred diz a Carine para deixá-lo e resgatar os outros. Logo depois que Carine sai, Fred ouve movimento nas árvores ao redor dele enquanto a corrente da armadilha aperta, e ele é repentinamente arrastado para fora. Carine usa uma corda para ajudar o resto do grupo até o topo. Mas quando eles retornam, Fred está desaparecido, mas Loic encontra sangue na folhagem ao redor, e a armadilha para ursos vazia e manchada de sangue é encontrada descartada. Carine, embora confusa sobre como ele conseguiu sair da armadilha quando eles não conseguiram abri-la antes, entra em pânico e acredita que Fred deve ter se afastado e se perdido. Chloé garante a Carine que eles procurarão por Fred. Guillaume encontra uma porta para o porão e desce para encontrar a bolsa de Fred. Lá, ele também encontra peles de animais, algemas, equipamentos de caça e cabeças decepadas penduradas. Na parede está o nome Anton. Guillaume percebe que o caçador furtivo, chamado Anton, deve viver sozinho na gaiola, mas quando ele tenta contar a Loic, este se recusa a ouvir. Loic empurrou Guillaume escada abaixo para o porão, acidentalmente o deixando inconsciente. Loic o tranca no porão e tenta dizer a Chloé para ir embora com ele, com a mentira de que Guillaume estava tentando abandonar os dois. Mas Chloé, perturbada com seu comportamento, se recusa. Anton retorna de repente com o cadáver de Carine e Chloé fica brevemente inconsciente, enquanto Loic luta ineficazmente com Anton. Chloé recupera a consciência e ajuda Loic a lutar contra Anton. Mas quando ela consegue uma vantagem sobre Anton e olha para seu namorado para ajudar, o covarde Loic foge com um sinalizador, deixando-a para morrer. Chloé é rapidamente dominada por Anton. Chloé e Guillaume, acorrentados à parede do porão, ouvem Anton eviscerar os corpos de Fred e Carine. Embora Chloé esteja perto de escapar das algemas, Anton retorna e a leva para cima para matá-la. Enquanto isso, o sinalizador de Loic morre e ele relutantemente retorna para a cabana. Guillaume, lutando para salvar Chloé, escapa de suas amarras e grita pelo alçapão do porão para Chloé chamar o caçador furtivo Anton. O caçador furtivo faz uma pausa e Loic aparece para atacar Anton. Um Anton enfurecido persegue Loic em fuga, dando a Chloé tempo suficiente para escapar e libertar Guillaume. Guillaume quer escapar para o cabo próximo, mas Chloé insiste em salvar Loic. Anton persegue Loic com uma besta e atira em Loic na perna. Mas Loic luta com Anton, esfaqueando-o e acertando-o com uma pedra várias vezes, embora ele fuja para o cabo antes de matá-lo. No entanto, ele calcula mal a distância e acaba no penhasco errado. E ao escapar, Anton desce uma escada instável na encosta do penhasco. Loic pede ajuda, e Chloé e Guillaume chegam. Guillaume inicialmente tenta puxá-lo para cima, mas é dominado pelo ódio e raiva de Loic, prendendo-o na casa de Anton, e o deixa cair para a morte do penhasco. Guillaume diz a Chloé que ele escorregou e os dois se abraçam. No entanto, é interrompido quando Anton atira uma flecha de besta na cabeça de Guillaume, matando-o. Chloé ataca Anton com uma faca. Os dois lutam, mas Anton ganha vantagem e começa a espancá-la. Chloé diz seu nome, fazendo-o parar mais uma vez, e ela corta seu pescoço com a faca. Embora ela tenha uma abertura para matá-lo, um flashback de seu paciente morto a faz perceber que ela não pode fazer isso. Deixando-o para morrer, Chloé escapa para o cabo e, em alegria chorosa, começa a descida para a segurança. No entanto, ela deixa sua faca para trás, e Anton a pega e vai para o cabo em um acesso de raiva. A última cena é de Chloé viajando pelo cabo,
e um estalo alto é ouvido antes do filme cortar para preto, implicando que Anton conseguiu cortar o cabo. O filme termina com a nota de que apenas Chloe escapou e o corpo de Loic foi encontrado. Fred, Karine e Guillaume continuaram desaparecidos. Chloé escapou, e um serial killer mental chamado Anton, também morto por Chloe. Inúmeras pessoas desaparecem nos Balcãs todos os anos. Curta e comente o vídeo, inscreva-se no canal. Obrigado.